Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da aula 2 do nosso curso DNA IBM. Então hoje a gente está falando sobre as marcas de um cristão. Então se você não assistiu a parte 1, volta lá no nosso canal e assiste a parte 1, porque senão essa segunda parte não vai fazer sentido para você. Então a gente está falando aqui sobre as marcas de um cristão e eu quero começar essa segunda parte da nossa aula lembrando a gente que o crescimento espiritual não é algo automático. Ele não acontece automaticamente na nossa vida. Embora muitas pessoas possam ter a impressão que muitos anos de caminhada seguindo a Jesus, ou tendo conhecido a Jesus, são sinônimo de maturidade, não é assim. Existem pessoas que estão aí, que são cristãs há tanto tempo, mas não têm maturidade, não cresceram ainda espiritualmente, porque não buscaram esse crescimento. Então nós precisamos buscar esse crescimento. No entanto, o crescimento espiritual não é resultado dos nossos próprios esforços. Então eu não posso eu mesma fazer-me crescer, mas é resultado sim de permanecermos em Cristo. Quando permanecemos em Cristo, cada vez que permanecemos mais em Jesus, como galhos dessa videira, né? Então Jesus usa essa imagem para nós de que Ele é a videira e nós somos os ramos, nós somos os galhos. E dessa forma, o ramo por si só não pode dar fruto por si mesmo. Ele precisa estar conectado à videira. Eu e você, nós também precisamos estar conectados a Jesus para que possamos dar frutos. E quanto mais permanecermos, quanto mais nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Jesus, mais fruto vamos dar. É isso que Jesus nos ensina em João 15. João 15, no verso 4, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nós vemos então aqui que o fruto que damos na nossa vida é resultado da nossa permanência em Cristo, do nosso aprofundamento no relacionamento que temos com o Senhor. Então, quando estamos em Cristo, quando estamos nesse relacionamento com Jesus, o Espírito Santo opera em nós o crescimento. Então, quem opera em nós o crescimento é o Espírito Santo. Quanto mais nos aprofundamos na nossa vida com Cristo, deixamos que o Espírito Santo tome lugar na nossa vida e atue em nós, quanto mais isso acontece, mais somos cheios dele e mais crescemos no Senhor. E existe uma forma que nos ajuda a estarmos em conexão com o Senhor, que são as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são disciplinas, hábitos que colocamos na nossa vida, atitudes que temos para nos ajudar no crescimento em Cristo. Então essas disciplinas possibilitam que o Espírito Santo atue na nossa vida para que venhamos a ter esse crescimento. Algumas disciplinas espirituais que a gente pode citar aqui são a oração, a meditação, o jejum, o estudo da palavra de Deus, a comunhão com outras pessoas, a submissão, a confissão, a orientação, a adoração e muitas outras. Você pode se aprofundar nesse assunto lendo o livro, que é a leitura recomendada que a gente deixa aqui para todos os alunos do curso, na verdade todas as pessoas da igreja, que é o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Então esse livro aqui está disponível na IBM Store, você pode encomendar, ou também você pode comprar online, é muito fácil de achar, Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse livro aqui vai se aprofundar
no estudo das disciplinas espirituais, explicando bem quais são as disciplinas, por que elas são importantes e quais delas existem e nós podemos aplicar na nossa vida. E as disciplinas, elas não são um fim em si mesmas, elas são um meio para criar relacionamento com Jesus, um meio na nossa vida para que venhamos a nos relacionar com Jesus. Então, vou deixar essa recomendação para você, esse livro aqui, Celebração da Disciplina, que é uma bênção, e a gente tem, inclusive, no nosso canal do YouTube, uma série de lives que nós fizemos durante a pandemia sobre esse livro. Cada capítulo desse livro foi uma live que fizemos sobre as disciplinas espirituais. Você pode procurar no nosso canal, lá no Batista Missionária, Celebração da Disciplina, que você vai encontrar as lives que nós fizemos, um conteúdo muito bom, muito abençoador. Então, recomendo que você procure também esse conteúdo que vai abençoar a sua vida, na sua caminhada. Então, vamos pensar agora e refletir juntos, né? Pensando então nas marcas de um cristão, no fruto do Espírito na nossa vida. Pense aí alguns exemplos de situações cotidianas que desafiam você na sua caminhada, que são desafios para você viver uma vida transformada. Todos nós temos situações, questões na nossa vida que dificultam, não é mesmo? A nossa caminhada. Pode ser situações que acontecem na sua família, situações que acontecem no seu casamento, que você vê que são um desafio para você realmente se comportar como um cristão verdadeiro, como um discípulo de Jesus. Então pense aí agora e vamos continuar conversando. Então, tendo refletido, vamos verificar agora alguns valores da nossa igreja que devem ser marcas da nossa vida. Então, na aula 1 a gente falou sobre os valores da Igreja Batista Missionária, e a igreja são as pessoas, certo? Nós somos a igreja. A igreja é composta por cada um de nós. Então, essas marcas, esses valores que nós temos na nossa vida como igreja, devem ser observados na nossa vida como cristãos, como seguidores de Jesus. O primeiro valor é uma vida cheia do Espírito Santo. Então, nós precisamos, como seguidores de Jesus, buscar ter uma vida cheia do poder de Deus, se movendo no poder do Espírito Santo, sendo cheios da presença de Deus na nossa vida, buscando mais ao Senhor, para que possamos viver uma vida guiados por Ele. Lembre que a gente leu que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos ter uma vida que seja cheia do Espírito Santo, onde vamos então expressar essa realidade para as pessoas ao nosso redor. Um segundo valor que precisamos praticar na nossa vida é o valor da unidade. Precisamos ter relacionamentos fortes em amor uns com os outros, com os nossos irmãos. Então precisamos estar juntos, porque o nosso relacionamento uns com os outros traz edificação mútua e então edificação para a igreja. E precisamos então lutar por essa unidade, por esses relacionamentos fortes, para estarmos juntos, estarmos nos relacionando profundamente em amor. O terceiro ideal, um terceiro valor, uma marca que precisamos ter na nossa vida é amar as pessoas acima das coisas. Numa sociedade materialista onde nós vivemos, onde as coisas, onde o material é muito valorizado, precisamos tomar cuidado para não colocar o nosso conforto ou as coisas que temos acima do valor das pessoas na nossa vida. Precisamos amar as pessoas, escolher as pessoas antes das coisas. Em quarto lugar, precisamos andar com o mesmo ideal e foco, estarmos juntos, focados numa direção, no propósito de Deus para nós. Busque o propósito de Deus da sua vida e você vai viver a vida que Jesus veio para nos dar, uma vida em abundância. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, disse Jesus para nós. Então precisamos andar com esse ideal. Em quinto lugar, uma vida de santidade com transparência. Então não podemos viver escondendo os nossos pecados. Aquele que esconde os seus pecados, ele cai. Mas aquele que confessa, ele prospera, encontra
perdão, encontra misericórdia, encontra restauração. Precisamos ter uma cultura de transparência uns com os outros, onde vamos, de fato, confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Em sexto lugar, precisamos ser uma igreja, e como igreja pessoas contextualizada e contemporânea, ou seja, precisamos responder às perguntas que estão sendo feitas hoje por essa geração. Não podemos nos apegar ao passado e deixar de responder os anseios da geração de hoje, porque Jesus é a resposta. A resposta não mudou, a Bíblia é a resposta, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a forma como vamos apresentar o Evangelho, a forma como vamos apresentar Jesus, isso sim pode ser contextualizado e mudado para ser algo contemporâneo, que as pessoas vão entender, que elas vão ouvir e compreender, para que tenham oportunidade então da salvação. Em sétimo lugar, queremos ser uma igreja que serve, que tem disposição em servir, que exerce os seus dons espirituais com excelência. E você, então, precisa buscar uma vida de serviço ao próximo. Quem ama serve ao próximo, exercendo os seus dons, colocando os seus dons e talentos para uso no reino de Deus, para que pessoas sejam alcançadas e edificadas. Em oitavo lugar, dependemos do Espírito Santo em oração. Queremos ser uma igreja que ora. Queremos ser cristãos, seguidores de Jesus, que tem esse relacionamento íntimo com Ele em oração. No seu tempo devocional, sim, mas também em oração comunitária, em oração em comunidade. Nas reuniões de oração, nas mini-vigílias, reunião na célula de oração, nas vigílias da igreja. Uma vez por mês nós temos vigília aqui na nossa igreja e é de fundamental importância que você participe disso. A vigília é da igreja, a igreja somos nós e nós queremos ser uma igreja cada dia mais marcada pela oração. Muita oração, muito poder de Deus. Então, se queremos ver o mover de Deus na nossa vida, nos nossos cultos, nas nossas células, precisamos orar mais. Em nono lugar, queremos ser uma igreja bíblica, que centra a sua mensagem na palavra de Deus. Queremos ser dirigidos pela palavra e na nossa vida pessoal também precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus. E como nós seremos dirigidos pela palavra de Deus? Conhecendo a palavra. Não é possível, não há como sermos dirigidos pela palavra de Deus se não conhecemos a palavra. Então queremos ser uma igreja, queremos ser cristãos, seguidores de Jesus, que centram a sua vida na palavra de Deus. E para isso precisamos conhecer a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. Em décimo lugar, precisamos viver como verdadeiros adoradores, vivendo como sacerdotes de Deus. O que é um sacerdote? O sacerdote era um representante de Deus aqui na terra. Hoje em dia, na nova aliança, depois que Jesus abriu o caminho para nós somos os sacerdotes, nós somos os representantes de Deus aqui na terra, os cristãos, os pequenos cristos lá da igreja de Antioquia. Nós somos esses que vão representar Cristo aqui e, portanto, vivendo uma vida de verdadeira adoração. Adoração é reconhecer o valor de algo, então é reconhecer o valor de Deus, reconhecer o valor de Jesus, o que Jesus fez por nós, o valor do sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que adoramos, porque reconhecemos o sacrifício dele e em troca, em resposta, vivemos uma vida, procuramos viver uma vida cada dia que agrade ao Senhor. Não somos perfeitos, nenhum de nós, irmãos, somos perfeitos, mas precisamos ter como alvo viver essa vida que agrade ao Senhor. E em 11º lugar, queremos ser uma igreja que vive com um coração generoso e fiel, que tem uma cultura de generosidade, que não acumula seus recursos, seu tempo, suas vontades para si mesmo, mas que atua de forma generosa e fiel, com todos os seus recursos, sejam financeiros, sejam humanos, entregando para o Senhor e partilhando uns com os outros. E em 12º lugar, uma igreja que evangeliza os perdidos como um estilo de vida, que tem um estilo de vida focado em alcançar pessoas, alcançando as gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais, os idosos para o Senhor.
e que então foca também em alcançar o mundo através de missões, que ama vidas e povos, que ama vidas aqui na nossa cidade, na nossa região, aonde você está, no seu bairro, na sua família, e que também ama as nações e quer então participar do evangelho, da evangelização do mundo todo. Então a gente tem o nosso resumo da nossa visão: amar a Deus, fazer discípulos, cuidar das pessoas e alcançar as nações. Cada um de nós, pessoalmente, na nossa vida pessoal, precisa então viver esses valores, buscar isso, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer discípulos aqui onde estamos, cuidando das pessoas e então alcançar as nações por meio da nossa contribuição, da nossa oração ou então da nossa vida, entregando a nossa vida para missões. E então a reflexão que eu quero deixar aqui para você e para mim também se temos vivenciado esses valores. Quais desses valores, volte aí na sua apostila, os 12 valores, você talvez precisa melhorar. Você pode marcar e circular: esse valor aqui ainda não estou bem, quero me aprofundar na minha vida de oração, quero ser uma pessoa mais generosa, eu quero aprender mais da palavra de Deus, eu quero depender mais do Espírito Santo. Então você pode aí colocar, circulando, quais valores você precisa aprofundar na sua vida. Porque como igreja nós precisamos buscar viver esses valores. Como a gente viu, o crescimento espiritual não é automático. Precisamos buscar isso. E da mesma forma, viver esses valores sobre os quais a gente está falando aqui precisa ser algo que vamos buscar, não deixando que o comodismo tome conta da nossa mente e do nosso coração. Para que a gente faça de fato a diferença na nossa cidade e no mundo, precisamos conduzir a nossa vida pelos valores do reino. Não pelos valores da sociedade, não pelos valores que são impostos a nós pelo mundo, mas pelos valores do reino de Deus. E precisamos então abandonar o comodismo, a nossa zona de conforto, o que talvez é mais fácil para nós, para que venhamos a buscar de fato o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Lembrando que quem completa a obra de Deus em nós é Jesus. Como está lá em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai completar essa obra que Deus iniciou no nosso coração. E nós precisamos então dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida e permitir que o Senhor trabalhe no nosso coração, continue constantemente trabalhar no nosso coração. Porque todos nós estamos nessa caminhada. Não importa quantos anos você está seguindo a Jesus, todos nós estamos nessa caminhada. Ninguém ainda, nenhum de nós, chegou ao ponto de ser um homem ou uma mulher completamente transformado. Já somos aperfeiçoados totalmente. Não, estamos nessa caminhada. O próprio apóstolo Paulo falou isso sobre a vida dele. Ele que tinha já tanta experiência com o Senhor em Filipenses 3,12, ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Da mesma forma, eu e você ainda não fomos totalmente aperfeiçoados, mas prosseguimos para alcançar esse objetivo de sermos transformados por Jesus, todos nós. O propósito é que a gente venha a ter maturidade, como está lá em Efésios 4. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que
Cada parte realiza a sua função. O nosso objetivo, então, é que venhamos a alcançar a maturidade, atingindo a plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças espirituais que vão de um lado para o outro, segundo ventos de doutrina, que não estão firmados na rocha, mas que, ao contrário, sejamos homens e mulheres maduros em Cristo, que servem aos outros em amor, exercendo sempre o ministério que nos foi confiado por Jesus. Então, Jesus tem algo para você desenvolver aqui na Terra, tem um chamado para a sua vida, um propósito para você, e que nós venhamos, então, a nos envolver nessa obra maravilhosa do Reino de Deus. Para finalizarmos, então, quero que você pense e escreva, então, algumas áreas da sua vida em que você quer ser transformado a fim de refletir o caráter de Cristo. Tenha esse tempo de reflexão após o final dessa aula. Então, lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem o formulário para você preencher. A cada aula do DNA, nós temos um formulário para você preencher simples, algumas perguntas sobre o que conversamos nessa aula, para que a gente possa também conferir que você assistiu todas as aulas desse curso, então. Tá bom? Deus abençoe. Clique aí no formulário e já preencha, enquanto tá tudo fresquinho na sua mente. E até a próxima. Estamos juntos aí.